Você sabia que você tem um chamado? Quero meditar com você hoje em Neemias capítulo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalat, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os mortos do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte os edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glória a Deus. E essa é uma passagem linda que nos conta a história de Neemias. Ele era copeiro do rei. E chegou aos ouvidos de Neemias que os irmãos dele que restaram, que não foram cativos, que não foram para cativeiro, eles estavam em grande desprezo. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, suas portas queimadas a fogo. E quando Neemias ficou sabendo daquela notícia, o coração de Neemias muito se entristeceu. E ele orou ao Senhor, ele confessou os pecados dele e dos seus irmãos, e ele clamou, e o Senhor escutou Neemias. E Neemias não parou por ali. O rei percebeu que Neemias estava triste. Quando ele foi servir ao rei, o rei disse: Você está triste, o seu semblante está diferente. Porque é assim. O coração de quem tem o chamado é um coração diferente. Às vezes a gente quer fugir, a gente quer parar, a gente quer esquecer o chamado porque já passou o tempo, não tem mais tempo, não tem mais jeito para mim fazer isso, passou a minha hora, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho dinheiro para executar, e a gente vai colocando coisas à frente do chamado. Mas o coração de quem tem o chamado, irmãos, ainda que você queira desistir dele, sempre vai arder e sempre vai queimar. E uma coisa que vem ao nosso coração é: a gente não consegue se sentir inútil no reino de Deus. Sabe quando você está fugindo e você sente aquele sentimento de inutilidade? Que você precisa ser útil, que você precisa fazer alguma coisa? Esse é o coração de quem tem chamado. Escute, Neemias falou para o rei, pediu ao rei que ele desse cartas, que ele pudesse ajudar, que ele pudesse reconstruir os muros, e ele foi fazer aquela obra. Mas no meio disso tudo, irmão, sempre tem levantes. Quando você quer começar a executar, quando você quer começar a fazer, quando você está começando a abrir o coração, sempre vem um levante para dizer que você não consegue, que você não pode, que isso aí você não é capaz de fazer. Vem pensamentos na sua cabeça que você é incapaz. Pessoas te falam que você é incapaz. O inimigo levanta um, levanta outro. É perseguição aqui, perseguição ali. Mas você não pode desistir. Então os inimigos, quando escutaram aquilo, que Neemias estava reconstruindo um muro, mais uns irmãos, eles começaram a se levantar e disseram: o quê? Aqueles fracos judeus, olhe, fracos. Até uma raposa consegue derrubar aqueles muros. Só que eles não sabiam, irmãos, que o muro do crente não está construído em qualquer canto, não está construído em areia. Está construído na rocha, que é o nosso Salvador. E Neemias, irmãos, se manteve em oração e vigilância. Neemias estava convicto daquilo que ele foi chamado para fazer. Neemias começou a orar, Neemias começou a jejuar, Neemias começou a colocar o povo para vigiar. E olhe que lindo que Neemias falou, lá no capítulo 4, versículo 14. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Ele disse para o povo: se anima, não liga não para eles, porque o Senhor está pelejando por nós. Vamos pelejar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres, pelas nossas casas. Eles estavam dizendo para o povo: não se desfaleça, não deixe que esse levante te esmureça mais, te derrube não, mas se erga em nome do Senhor, porque o Senhor é quem peleja por você.
Neemias a todo tempo estava assim: estou numa grande obra a qual eu não posso parar. Os inimigos inventaram mentiras, profecias mentirosas. De todas as formas eles estavam tentando parar a obra, esmurecer, de toda forma para tentar parar. Entenda que na sua vida é assim. Toda vez que você querer se levantar para fazer a obra de Deus, para fazer algum propósito que Deus colocou no seu coração, vai se levantar alguma coisa para tentar te impedir. E você pode estar se perguntando: tem tanto tempo que eu estou parada, ou tanto tempo que eu estou tentando começar e não vou, que agora estou confusa. Qual é o meu chamado? Escute, tem pessoas que foi chamado para interceder. É uma pessoa de oração, que coloca a igreja na oração, que coloca os filhos na oração, que coloca a vizinhança na oração. Não quer dizer que todos nós não devemos orar. Não é isso. Todos nós temos que orar. Mas tem pessoas que foram chamadas para interceder, irmã, mas ela lembra da vizinha, ela lembra do vizinho que foi trabalhar, ela lembra do pastor, da família do pastor, ela lembra da igreja. É uma irmã da intercessão. Tem pessoas que foram chamadas para ajudar, que não pode ver alguém na necessidade, que pede ajuda a um, pede ajuda a outro, pega na sua casa e ajuda. Tem pessoas que foi chamado para cuidar dos jovens. Tem pessoas, irmão, que o jovem já senta do lado para conversar, tem uma boa comunicação com os jovens, que um jovenzinho, uma jovenzinha já senta para conversar com ela. Quem sabe esse não é o seu chamado. Tem pessoas que têm um bom manejo com criança. As crianças já amam essa pessoa. Escute, Deus te deu um dom. Só você, às vezes, que não está enxergando o seu dom. Você, às vezes, você está se perdendo porque você pensa: ai, eu não consigo pregar no púlpito. Às vezes, o seu chamado não é para púlpito. Mas você já chama as pessoas e as pessoas vai para a igreja. Não tem aquelas pessoas, irmãs, que conseguem levar a vizinhança toda para a igreja? Consegue chamar uma vizinha, a vizinha vai. Chama a prima em outro culto, a prima vai. Chama um adolescente da rua e o adolescente vai. Tem pessoas que têm esse dom de levar pessoas para a igreja. Tem pessoas que têm um dom do evangelismo, que é a coisa mais linda do mundo. Ela consegue sentar numa calçada. Minha mãe é assim, irmãos. Ela tá aqui evangelizando, daqui a pouco ela já senta numa calçada junto com o povo e começa a evangelizar. Ela tá aqui, sai para evangelizar, daqui a pouco ela vai em umas casinhas de taipa e daqui a pouco já tá, e o povo já tá visitando a igreja. Minha mãe tem esse dom de evangelizar. Escute, você tem o seu dom, você tem o seu chamado. Tem pessoas que foram chamados para estar à frente do púlpito, pregando, ensinando, e a palavra entra no nosso coração, que é uma beleza. A palavra entra em nosso coração, que é uma beleza, é o dom que a pessoa tem de pregar. Deus já colocou no seu coração o que você deve fazer, mas você tem ficado aí quebrando a cabeça. Será, meu Deus, será? Vai! Tem pessoas que Deus chamou para estar lá no hospital evangelizando, falando para um doente que o Senhor é a cura, falando ao doente, dando consolo. Há uma diversidade de dons na terra. O Senhor, Ele quer te usar. Você é um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Você tem utilidade no reino. É assim, o Senhor é maravilhoso, irmãos. E Neemias estava com aquele propósito no coração. E não tinha quem parasse Neemias. Se levanta. Começa a agir, porque o Senhor vai na sua frente. O Senhor está te dando cartas para você fazer a obra. O Senhor está te dando graça. Vai, não para, não deixa Sambalate nem Tobias te parar. Não deixa profecias mentirosas te parar. Não deixa calúnias te parar. Mas levanta e cumpre o seu chamado. Quando você escutar conversinhas com o seu nome, você não vai rebater, você não vai brigar. Você vai dizer: estou numa grande obra na qual eu não posso parar. Já tem algo queimando no seu coração. Já está aí quentinho. Não deixe o medo te paralisar. Coragem, força, vamos. Porque a vitória é do povo de Deus. E Neemias, irmãos, reconstruiu os muros. Veio peleja, veio luta, veio, mas ele reconstruiu os muros. Depois eles estavam lá louvando e engrandecendo. A lei do Senhor voltou, o povo começou a escutar a lei do Senhor, o povo se alegrou no Senhor. O Senhor vai te usar poderosamente.
Não queira se comparar com um, não queira se comparar com o outro. A obra que Deus tem na sua vida é na sua vida. Não queira se comparar com o jeito de um, com o jeito do outro. O seu jeito é o seu jeito. Se o Senhor falou com você através desse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui para alguém que você sabe que tem um chamado também. Amém? Deus abençoe.